Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos, respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 1, 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire o ar pela boca. 1, 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, que são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas para o perdão. Perdoar-se a si mesmo e aos outros, libertá-lo-á da prisão do passado. Perdoe a si mesmo e também é o que aconteceu no passado, desapegando-se e passando a criar uma vida de alegria e realizações. Você tem a liberdade de fazer da sua vida o que quiser, porque tem a liberdade de escolha. Por isso, estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. A ação divina está sempre acontecendo em minha vida. Eu me amo e me aprovo. Tudo está bem. O meu coração abre-se para o perdão. Através do perdão, alcanço o amor. Deixo meus pensamentos se libertarem. O passado acabou. Estou em paz. Hoje, presto atenção aos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Sei que todos os meus sentimentos são meus amigos. Amorosamente, eu me perdoo. Sou livre. O passado ficou para trás. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Tenho tempo e espaço para fazer tudo o que necessito. Dou boas-vindas a novas ideias e conceitos e os preparo para a digestão e assimilação. Eu estou em paz e à vontade em todas as áreas de minha vida. Sou forte e capaz. Perdoo a todos, perdoo a mim mesma, perdoo todas as experiências do passado. Sou livre. Todas as experiências são perfeitas para a nossa evolução. Estou em paz aqui mesmo. Abro minha consciência para a expansão da vida. Há bastante espaço para eu crescer e mudar. Estou disposta a soltar o passado. É seguro para mim deixar ir. Agora sou livre. Minha mente está limpa e livre. Deixo o passado e entro no novo. Tudo está bem. Agora escolho pensamentos harmoniosos e deixo a vida fluir livremente em mim. Confio que a ação certa está sempre acontecendo em minha vida. Estou em paz. Escolho fazer minha vida leve, fácil e alegre. Meus pensamentos fluem livre e facilmente. Movimento-me através das ideias com facilidade. Liberto e dissolvo o passado. Penso com clareza. Vivo no agora em paz e com alegria. Com facilidade e liberdade, deixo ir o velho e alegremente dou boas-vindas ao novo. Deixo para trás as limitações do passado e entro na liberdade do agora. É seguro ser eu mesma.
Eu me perdoo e me amo e me aprovo. Comunico-me bem com o amor. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A menina que semeava. Capítulo 21. Cris levantou às 6 da manhã seguinte, depois de um sono inquieto. Ele ficou pensando no que ele precisaria dizer a Beck durante a noite inteira. Como se prepara alguém para uma conversa desse tipo? Enquanto esperava que ela acordasse, ele tentou ler o jornal e um livro novo que havia comprado, mas ele não conseguia se concentrar. Tentou assistir televisão, mas havia pouca coisa além de comerciais àquela hora da manhã de um domingo. Ele pensou em assistir um dos vídeos da família novamente, mas então percebeu como ridiculamente sentimental isso seria. Agora não era a hora de fraquejar. A fraqueza teria de ser temporária e não permanentemente suspensa. Ele já havia permitido que a melancolia tomasse conta dele uma vez. Por fim, ele se recostou no sofá e ficou olhando para o teto. Um exercício de meditação que acabou sendo mais restaurador do que as horas que ele passou se revirando na cama. Beck veio para a sala por volta das 9h30. Tem alguma coisa interessante aí em cima? Ela perguntou. Ele se sentou e fez sinal para ela se sentar ao lado dele. Os olhos dela estavam fundos e a pele com uma cor amarelada. Ele teve vontade de vê-la jogar poledisc de novo. Meu bem, tem uma coisa muito séria para falar com você. Beck se afundou no sofá. Eu sabia que a Mia tinha notícias horríveis e que você não quis me contar ontem. Ela tinha notícias sim, Beck, mas não são horríveis. São impressionantes. Na verdade, completamente extraordinárias. Em todos os níveis. Ele começou a lhe contar tudo o que Mia havia lhe dito sobre as descobertas da doutora Nella e sobre a conexão entre ela e Tamarisk. Eu posso morar lá? Beck perguntou quando ele terminou. Você pode viver muito bem lá, sem qualquer coisa de errado. É por isso que eu pude correr tanto ontem. Eu não entendi o que estava acontecendo. Você vai ter toda a energia de uma garota de 14 anos, muito, mas muito saudável. Beck encarou nada à frente dela, obviamente tentando assimilar tudo aquilo. Ela olhou novamente para ele. As pessoas podem vir me visitar? Cris sentiu as lágrimas tomarem seus olhos e ele tentou segurá-las. Receio que não, meu bem. Posso voltar aqui às vezes? Não, a menos que a Mia esteja entendendo os sinais erroneamente. É um bilhete só de ida, Beck. Beck pareceu capturar essas palavras muito lentamente. Cris pôde perceber que ela estava pensando, imaginando um futuro sem as pessoas que sempre a tinham cercado. Quais rostos estariam passando por sua cabeça? O de Polly? O de Lone? Algum carinha de quem ela nunca havia falado? O dele? Se eu for para lá, ficarei lá sozinha para sempre. Cris se esforçou para resistir. Ele precisava de toda a força que possuía. Não era a vida dele, afinal. É assim que vai ter de ser. Beck baixou os olhos. Não sei se eu consigo fazer isso. Cris pegou as duas mãos da filha nas dele e apertou com força. Pense na alternativa, meu bem. Que outra opção nós temos além dessa? Você acabou de receber um presente incrível, uma extensão na sua vida. Você pode viver saudavelmente num lugar espetacular. Pense nas melhores férias que você já teve. Multiplique isso por 5 e você vai estar visualizando um dia ruim em Tamarisk. Beck olhou para os olhos dele por um longo instante e então afastou o olhar. Mas isso tudo é tão permanente? Então sua decisão é de não ir. Beck olhou para ele novamente com os olhos que demonstravam camadas de confusão, doença e inocência.
Você quer que eu faça isso? Não, ele disse com uma risada seca. Eu queria ter uma terceira opção, onde eu pudesse ir com você, ou pelo menos ir visitá-la várias vezes na semana. Infelizmente, essa não parece ser uma das possibilidades. Beck se apoiou nele e o abraçou bem forte. Ela se sentiu tão fundamental para ele. Chris sabia que precisava memorizar essa sensação. Por vários minutos, nenhum deles falou nada. Então Beck se recostou novamente no sofá, com o braço de Chris em volta dela. Se eu for, a praga acaba? Você faz Tamarisque melhorar todas as vezes em que está lá. Se você ficasse lá para sempre, a praga ia desaparecer. Isso é tão incrível. Pode acreditar, Beck. Pense como você se sentiu quando esteve na universidade. Você não estava doente, estava totalmente bem. Um enorme garoto da universidade trombou com você e você se levantou imediatamente. Agora foi a vez de Beck olhar para o teto. Como vamos contar isso para a mamãe? Vamos descobrir um jeito. Beck se inclinou para a frente. Pai, ela não acredita em nada disso. Vamos descobrir um jeito. Isso não pode ser um impedimento a essa altura. Mas é, pai. Chris compreendeu ainda melhor que Beck como a resistência de Polly podia soar como um enorme obstáculo. No entanto, ele não ia deixar que ela atrapalhasse dessa vez. Eu lido com a sua mãe, ele disse, mesmo sabendo que ele efetivamente não tinha conseguido lidar com Polly em muitos anos. O que havia se passado entre eles não significava nada agora. Nós não podemos forçá-la a nada. E eu não ia conseguir viver desse jeito. Se não tiver a bênção dela, eu não vou ser capaz de ficar bem comigo mesma. Não vou ser capaz de ter uma vida feliz em Tamarisque. Se eu souber que ela está aqui sofrendo pela minha morte. Chris não havia previsto essa complicação. Ele devia ter percebido que Beck ia querer que tanto ele quanto Polly concordassem com isso. Mas ele não estava pensando assim. Tudo o que ele sabia é que Tamarisque era um presente imenso. Não se recusa um presente assim. Então vamos conseguir a bênção dela. Não vai ser fácil, pai. Ela vai pensar que nós dois enlouquecemos. Vamos conversar com ela esta tarde, quando eu levar você de volta. Absorva isso e todos os outros recursos. Chris pensou, repetindo as palavras que aquela voz sobrenatural havia lhe dito. O otimismo era uma sensação fácil de ser lembrada, muito embora Mia tivesse recorrido a ele muito poucas vezes nos últimos anos. Naquela manhã, ela acordou se sentindo renovada, depois de ouvir as boas notícias da doutora Nella. Seu mundo ia sobreviver. Beck ia sobreviver. Haveria um futuro novamente. Um futuro que continha uma promessa verdadeira. Além disso, Jason vinha almoçar com ela pela primeira vez desde a última reunião. E ele não estaria ali para uma reunião de negócios. Ela havia conversado com ele na noite anterior e havia lhe contado tudo. Jason estava praticamente tão feliz quanto ela. Hoje eles fechariam as portas dos seus aposentos. Ela insistiria em não ser interrompida. Ela havia cancelado uma reunião com o ministro do transporte para poder ter esse almoço. E eles iam conversar sobre qualquer outra coisa que não a praga. A senhora precisa de mim, Vossa Majestade? Sorbus perguntou entrando no escritório. Mia se levantou da mesa e se dirigiu ao seu assistente mais próximo. Precisamos planejar algumas coisas, Sorbus. Precisamos chamar uma equipe de construção e a decoradora aqui, imediatamente. Certamente, Vossa Majestade. Posso lhes adiantar alguma coisa sobre o trabalho quando eles chegarem? Vamos fazer algumas reformas na residência, na suíte ao lado da minha. Seu antigo quarto, Vossa Majestade? Sim, eu não preciso mais dos arquivos, dos projetos e dos modelos que estão lá. Podemos colocar tudo num depósito. Não, acho que podemos jogar tudo fora, eu acho. Deixa eu pensar um pouco mais sobre isso.
Quero que aquela área seja um lugar para se morar novamente. Quero derrubar algumas paredes para deixar mais aberto. Quero uma porta diretamente para o pátio. Quero janelas maiores e uma claraboia no quarto. Vou informar isso para a equipe de construção. Diga ao decorador para pensar em algum modo criativo para usar o paete. E o Senney também. Ela parece gostar muito desses materiais. Ela, Vossa Majestade? Mia sorriu largamente. Ela estava tão preocupada fazendo gestos e imaginando modos de melhorar o espaço que havia se esquecido de contar a Sorbos por que ela queria tudo isso. Estamos reformando esse quarto para Beck. Sorbos acenou com a cabeça. É muito gentil da sua parte ter um lugar para ela ficar nas suas visitas. Logo, ela não vai estar mais visitando. Beck vai vir morar aqui. Mas eu achei. Nada é exatamente como a gente pensa, Sorbos. E este é um bom exemplo. Eles haviam passado as últimas horas no sofá. Beck teve uma vontade enorme de se sentar um pouquinho lá fora, mas a sua resistência se acabou rapidamente e ela mal conseguiu voltar para o apartamento. Eles assistiram à TV com a cabeça de Beck apoiada no colo de Chris pelo restante do dia. Ele ainda não tinha conversado sobre Tamarisk de novo. Será que ele havia acrescentado mais um peso na carga já pesada da filha? Uma cura para a doença de Beck estaria disponível, mas carregava em si compromissos adicionais e problemas, incluindo um que Chris havia se esquecido de considerar: Polly. Que ironia seria se sua imaginação tivesse ajudado a gerar uma nova vida para a filha doente e a falta de imaginação da ex-esposa a impedisse de aproveitar essa vida. Havia muito tempo, Chris havia parado de se preparar para as conversas com Polly. Isso fazia pouca diferença no resultado final. Dessa vez, no entanto, enquanto ele se sentava ao lado de Beck, acariciando seus cabelos, ele pensou num modo de abordar o assunto. Ele achava terrivelmente frustrante imaginar quais seriam as respostas de Polly. Beck comeu um pouquinho antes de voltar para Morewood, mas ela vomitou na beira da estrada antes de chegarem na ponte. Quando voltaram para o carro, ela lhe deu um sorriso mais triste que ele já tinha visto. Daquele tipo que revelava que ela sabia que logo esse seria considerado um bom dia. Foi naquele momento que Chris percebeu, embora ele pensasse que tivesse percebido antes, como ele estava realmente despreparado para o declínio físico de sua filha. Na casa de Polly, Chris ajudou Beck a sair do carro e então passou seus braços embaixo dela para caminharem até a porta. Você vai mesmo conversar com ela agora? Beck perguntou com a voz trêmula. Claro que vou falar com ela. Quer que eu fique junto? Acho melhor não. Beck apertou a mão dele e eles entraram na casa. Polly chegou um momento depois e beijou a filha. Preciso de alguns minutos com você, Chris falou enquanto Polly ainda estava abraçando Beck. Vou subir para o meu quarto, Beck declarou, beijando a mãe no rosto. Ela olhou para as escadas e então respirou fundo. Não, talvez eu vá para a cozinha. Ela estendeu a mão para Chris e ele agarrou por um momento antes que ela partisse. O que está acontecendo? Polly quis saber depois de ver Beck desaparecer no corredor. Chris preferiu ir direto ao assunto. Não adiantava nada fazer preliminares. Fiquei sabendo de uma coisa ontem à noite que pode curar a Beck. Polly ficou espantada por um instante, mas se recobrou rapidamente. Nós já começamos com o Glevec. Não vamos mudar de curso agora e tentar alguma outra coisa maluca. A medicina alternativa nunca provou que funciona. Não estou falando de medicina alternativa. E também não é nenhuma droga milagrosa, Polly. É Tamarisk. Polly pareceu desapontada por um momento, como se de algum modo ele a tivesse frustrado. Então seu rosto se contorceu e ela o atacou novamente. Você deve estar brincando comigo. Você não acha que já estou sofrendo bastante
sem você ficar me aterrorizando com essas coisas do faz de conta? O que você quer me dizer? Que a consulta médica de Beck em Tamarisk revelou que ela precisa passar mais algum tempo com os duendes? A raiva de Polly não afetou Chris. Você sabe o que me espanta? Que você está disposta a explorar qualquer remédio que aparece, independentemente da pouca pesquisa que foi feita, mas você não abre a sua mente para mais nada. Existe uma diferença entre pesquisa científica e mundos imaginários, Chris. Sim, existe, realmente existe. E apenas um deles oferece uma saída para Beck ficar melhor. Polly encarou Chris intensamente. Se ela estava tentando fazer com que ele afastasse o olhar, ela havia escolhido o momento errado. Finalmente ela sacudiu a cabeça. Vou ficar um pouco com a minha filha. Você sabe onde é a saída. Polly, queremos a mesma coisa. Qual o problema de ouvir o que tenho a dizer? Polly olhou furiosa para ele, jogou as mãos para o alto e se sentou nos degraus da escada que levavam para o segundo andar. Tudo bem, Chris. O que você tem a dizer? Chris caminhou até a escada e se sentou um degrau abaixo da sua ex-mulher. Existe uma razão para Tamarisk existir. Supondo-se que você acredite que Tamarisk existe. Ele deixou o comentário passar. Ela existe como um lar para Beck. As sobrancelhas de Polly se arquearam. O quê? Chris se inclinou um pouco para a frente. Beck não está doente quando está em Tamarisk. Isso é muito tranquilizador, Chris. Totalmente irrelevante, mas tranquilizador. Não acredito que você esteja fazendo isso agora. Eu tinha começado a me convencer de que talvez fosse melhor se eu entrasse nessa com vocês. Que burra eu fui. Chris estava achando cada vez mais difícil controlar sua raiva, mas ele lutou. O que estou dizendo não é totalmente irrelevante. É a única esperança dela. Tamarisk existe porque Beck pode ser saudável lá. Polly sorriu sarcástica. Esta é a sua nova teoria. Não é uma teoria. Você devia ter visto como ela estava bem quando estivemos lá na noite passada. Os olhos de Polly se apertaram e ela ficou vermelha. Você esteve lá na noite passada? Sim, estive lá na noite passada. Estive em Tamarisk muitas vezes. Você devia ter visto a sua filha. Chris, ouça o que está dizendo. Polly, é você quem precisa me ouvir. Entendo que isso parece uma loucura. Nem eu mesma acreditava quando Beck falava sobre isso. Mas existe uma razão para tudo isso. Beck pode viver em Tamarisk. Quando ela está lá, ela é saudável e cheia de vida como nunca. Ah, meu Deus! Será que ela estava reconhecendo a possibilidade? Chris pressionou. Eu sei, é muita coisa para absorver. Eu virei a noite inteira na cama pensando sobre isso. Nós nunca a veremos novamente, mas saberemos que ela está bem. Polly não disse nada por um momento. Quando ela voltou a falar, sua voz tinha um timbre agudo. Sinto muito, Chris. Você foi mais longe do que eu imaginava. Isso deve ser bem difícil. Ouça, eu tenho falado com uma boa terapeuta. Talvez você possa se encontrar com um também. Chris sentiu como se estivesse experimentando uma queda de açúcar no sangue. Você acha que estou inventando isso? Eu sei que você está imaginando isso. Por pior que eu esteja me sentindo com o que está acontecendo com a Beck, e eu me sinto mal a cada momento, sei também que o que você está passando é mais prejudicial ainda para você. Isso não é uma ilusão. Polly se levantou. Agora ela estava olhando do alto para ele. Procure ajuda, Chris. Faça isso pela Beck. Isso não é uma ilusão. Tenho como provar para você. Polly desceu as escadas, passou na frente dele e foi para a cozinha. Eu vou te mandar um e-mail com o número de telefone da minha terapeuta. Tem vários outros médicos no grupo dela. Com isso, Polly se retirou e foi para a cozinha encontrar a filha deles. Chris se sentiu humilhado. Por um momento, ele pensou em seguir Polly pelo corredor, mas ele não queria ter um confronto desagradável com ela na frente de Beck.
Em vez disso, ele esperou nas escadas por alguns minutos, caso Beck voltasse para vê-lo. Quando ficou óbvio que ela não viria, ele saiu da casa se sentindo derrotado, como jamais tinha se sentido. Absorva isso e todos os outros recursos. Ele não poderia deixar Polly vencer dessa vez. Ele havia feito muitas concessões a ela nos últimos 4 anos. Agora não havia mais tempo para concessões. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!